Oi, Paulo, tá falando aí? Pessoal, boa noite, tá me Sim, ouvindo? perfeito. Agora sim, beleza. Beleza. Seguinte, pessoal, eu ali, parece que quem vai ser o professor de vocês, que o Luan me falou, vai ser o Noel, tá? E se eu não me engano, também, eu creio que este deve ser o penúltimo encontro presencial de vocês, correto? Deixa me ver aqui. É com dois, Ah, né? Esse mês só não tem dia 14, né? O restante todos têm. é verdade. Tem, Então, mas esse aí pula 14, aí os sequentes até o último, até 30, de 28 a 30 tem. tá ok. Mais 3 meses de outubro ainda. Isso, verdade. Tem 7, 21 e Positivo? 28. Isso, positivo. Aí eu queria ver com vocês o seguinte. O que que o professor falou na última aula do momento presencial? Ele falou sobre motores? O que que ele falou? O que que ele falou na última aula, Gilmar? Por favor. Isso, falou sobre motor. Só que no finalzinho eu tive que sair, eu tive que ir embora. Aí eu perdi essa parte, sabe? Ah, sim. Mas ele falou sobre motores, então. Falou sim. Beleza. Então, o que que acontece? Eu vou falar hoje sobre sistemas de iluminação, ok? Então, aquela aula de motores serviu bem para o que o professor falou com vocês na última aula, correto? Nós falamos sobre iluminação, montagem de. Tá, mas motores falou também, né? Trifásico, Pô, monofásico. falou uma parte da tarde, igual eu te falei, como fui É porque embora, você não tinha ido, né? Você tinha fizemos que sair. uma montagem isso, de um motobomba lá. Ah, então beleza. Falou sobre Então, eu fiz a motobomba, então. primeira etapa e na hora da parte prática eu tive que deslocar. Beleza. É porque é o seguinte, hoje eu recebi um e-mail do Luan falando que a turma estava reclamando que até nesse último momento presencial não foi feito o que foi de acordo com o que foi visto aqui, que foi sobre motores e falando sobre motobomba. Aí por isso que eu estou perguntando para vocês se nesse momento presencial houve essa fala, se teve mesmo e se falou. Falou mesmo, então? É aquilo que eu tô te falando. O final lá, montou lá o motor bomba lá, fizemos a parte das boias, né? Sim, Então, tudo isso foi prático, aula prática. beleza. Então hoje eu vou falar sobre sistemas de iluminação, ok? Então vamos lá. Deixa eu aqui. Tá vendo a minha tela aí? Tá vendo minha tela? Sim, Paulo, tá ok. Beleza. Seguinte, vamos mais adiante. O que que significa a parte de iluminação? Eu vou pegar aqui um conceito que eu quero falar com vocês antes de nós passar. Dentro da iluminação, e mais propriamente dentro da física, nós temos o que nós chamamos de óptica. Óptica. O que que é a óptica? A óptica é um ramo dentro da física que tem como característica avaliar o comportamento da luz e também como que a propagação da luz ela se dimensiona. Pois muito bem. O que que acontece? Existem infinidades de cores que o nosso olho ele não pode captar, mas existem cores que nós o quê? Captamos com maior facilidade. E é por isso que nós destacamos as cores quentes das cores frias. Dentro da óptica, o que que você tem que entender? Deixa eu melhorar aqui. Isso. O que que você tem que entender? Eu tenho que saber que, primeira coisa, raios de luz nunca se cruzam. Nunca se cruzam. Eu tenho que entender que o olho humano
ele capta cores, determinadas cores. Dependendo da sua frequência, E outro ponto que eu quero enfatizar, que eu preciso sempre ver que, no caso de uma iluminação predial, eu tenho que dispor, e hoje eu posso dispor, de alguns pontos ou instrumentos de automação. E a óptica, ela aplica o quê? O seu princípio de funcionamento, automação. Como, por exemplo, sensores ópticos. Sensores ópticos. Muito bem. Então, o que acontece? Dentro dessa parte, eu tenho que analisar o meu campo visual. Eu tenho as causas, eu tenho, dentre elas, a minha baixa acuidade visual, o meu baixo nível de iluminamento, reflexos e ofuscamento. E como efeito, isso aqui internamente me causa o quê? Fadiga, cansaço, vista cansada. E, dentre os outros problemas, o que causa a minha catarata é o quê? A minha grande exposição aos raios infravermelhos, porque sua frequência ela é relativamente baixa, tá? Mas, em compensação, os raios ultravioletas, ela é o quê? Maior, ok? E isso pode causar úlceras de córnea. Esses são os problemas que a minha exposição à luz demais pode me causar. A luz, ela é dividida entre natural e artificial, geral e suplementar, meu sistema de iluminação. Pois bem, os fatores que eu tenho que considerar durante a iluminação. Eu tenho que considerar o tipo de lâmpada, a reprodução que vai ser de cores, as aplicações, caso essa lâmpada ela seja especial, como por exemplo, antigamente, os quartos escuros para iluminação de fotografia, você colocava cores vermelhas. E eu tenho que analisar a eficiência luminosa com que essa lâmpada ela vai me destacar. O tipo de luminária, eu tenho que entender como que os raios vão agir sobre difusão, sobre a diretividade, sobre ofuscamentos e reflexos. E quais as quantidades de luminárias ou nível de iluminamento que o meu ambiente ele vai ter que ter. Outros pontos em questão, eu tenho que ter o quê? A homogeneidade, os contrastes de luz e sombra e também o quê? A minha reposição e limpeza adequada do meu sistema de iluminação. Eu tenho que apresentar cores adequadas, eu tenho que ter um contraste bom, porque não adianta eu ter cores muito fortes e muito acentuadas que podem danificar o meu sistema óptico. Eu tenho que levar em consideração a idade do trabalhador, porque isso interfere, e o efeito estroboscópico. Ok? Vamos mais adiante. Dentre dessa parte, nós temos algumas grandezas essenciais. Eu tenho, para intensidade luminosa, a grandeza internacional é a candela, tá ok? Dentro da candela, eu tenho que o valor máximo para atingir a temperatura máxima, nesse caso, é de 2040 Kelvin, tá ok? Que é sempre emitida por um buraco negro. Esse negócio aqui não existe. Eu tenho o fluxo luminoso, que a gente tem como lúmen, e a quantidade de luz que é atravessada desde o ponto de iluminação até o meu chão. Eu tenho a iluminância, que vem o lux, ou photocandle, que no caso, o que acontece? Se eu tenho aqui a minha fonte luminosa,
preso aqui em cima. E aqui o meu raio de luz. E aqui o meu chão. O meu fluxo luminoso, o meu lúmen, é este fluxo que segue esta determinativa. Ou seja, ele abrange todo o espectro da área que está sendo alcançado. O meu lux já é o ponto aonde a minha luz ela fica entre mais forte e mais fraca, ok? E eu tenho a minha luminância, ou apostilib, ou candela por metro quadrado, ok? Que é um fluxo também, para que se determine a claridade de um lux. É muito pouco utilizado. É mais utilizado o lumen e utilizado o lux. Dentre os projetos de iluminação, eu tenho que ter alguns requisitos. Eu tenho que adequar o meu projeto a um desempenho visual com a iluminância, o tamanho aparente, o contraste de cor e luminância. Eu tenho que garantir ao meu cliente conforto visual e agradabilidade e também economia na luz que está sendo o quê? Está sendo projetada no ambiente. O que acontece? Para eu determinar tudo isso, eu utilizo o luxímetro, ok? O luxímetro, ele é baseado no princípio de funcionamento da chamada lei de Snell. O que diz a lei de Snell? Ela é equacionada dessa forma. Ou seja, se no meu ambiente em 1, ou seja, no meu ambiente 1, eu tenho um tipo de luz, quando ela chega num ambiente 2, eu tenho que ter uma outra velocidade da luz. Ou seja, se aqui eu tenho maior propensão à iluminação, aqui a minha luz ela tem que vir o quê? Com uma velocidade também o quê? Maior. Ou seja, significa o quê? Significa que quanto mais o meu ambiente ele for iluminado, mais a velocidade da luz naquele ambiente ela vai ser maior. Em compensação, se eu vou iluminar um ambiente mais escuro, a minha velocidade ela vai ser o quê? Um pouco menor. Eu tenho que também ter, para garantir aqui no funcionamento do meu luxímetro, ele permite calcular a correção do ângulo de incidência, a unidade de leitura e uma fotocélula para medir o quê? O medidor. Todas essas normas aqui garantem os níveis de uma boa iluminação dentro de um ambiente. A Petrobras, ela já tem esses níveis porque ela mexe com a parte de extração de petróleo, que é um líquido que viscoso e a luz pouco atravessa nela. Portanto, ela já tem o quê? As suas normas próprias para fazer a avaliação do petróleo, se ele é de boa qualidade ou se não. Professor, isso se determina através da luz? Sim, se determina. Ok? É a partir desse princípio que você pode produzir plásticos um pouco mais foscos ou então um pouco mais o quê? Transparentes. Eu tenho aqui a ABNT, onde eu tenho duas normas. Eu tenho a 5413, que fala sobre a iluminância de interiores, como que você tem que captar e fazer com que haja captação dessa luz. E eu tenho a 5382, que eu verifico se a iluminação dos meus interiores ela está feita de modo correto. Dentre as normas que nós mais precisamos valorizar para a instalação elétrica de iluminação predial, eu tenho a NR17, que fala sobre a ergonomia. Alguns pontos que vão ser destacados para vocês. Primeiro, aqui diz que em todos os pontos locais destacados deve haver iluminação adequada, seja ela natural ou artificial, geral ou suplementar. Por quê? O meu olho humano, ele é muito sensível. Ele é muito sensível. Dependendo da frequência com que isso pode vir, isso pode causar lesões, como vocês viram até aqui, como cataratas ou então úlceras dentro da córnea. Como que acontece?
velocidade. Se eu considerar a minha luz como onda, a velocidade com que ela se propaga vai ser o quê? Diretamente proporcional à frequência dessa cor. Por isso que a cor vermelha, ela tem o quê? Uma frequência menor, enquanto que a violeta, ou perdão, a violeta tem uma frequência um pouco menor, e a vermelha, ela tem o quê? Uma frequência um pouco maior. Não é à toa que num dia muito quente, quando você sai à rua e pega sol, você fica um pouco o quê? Com a temperatura mais elevada. Por quê? O preto, ele é ausência de cor. Ou seja, ele tem a propensão de captar todas as cores. Diferentemente do branco, que não é a ausência de cor, mas é sim a junção de todas as cores e que ele tem como finalidade refletir todas as cores possíveis, tá ok? Por isso que muitas casas são pintadas de branco e quando eu quero melhorar, um arquiteto ele pode dar o palpite de que a parede ela seja amarela, por exemplo, ok? Porque quando capta-se as cores, a maior do que incidência de raios e a maior propagação desses raios também. Um outro ponto em questão é que essa iluminação, seja geral ou suplementar, ela deve ser projetada e instalada de forma a evitar ofuscamento, reflexos incômodos, sombras ou contrastes excessivos. Professor, como que eu determino isso? Você determina isso a partir do luxímetro. Ele que determina no ambiente se aquele ambiente ele está propício ao quê? Qual o ângulo que eu tenho que colocar a lâmpada, quais os tipos de, a quantidade de raios que ele vai incidir, aquela lâmpada vai incidir, e como eu posso fazer com que haja a melhor abertura possível, tá ok? Com relação à legislação, ok? Esse ponto aqui, ele é muito importante. O que que acontece? Quando eu não tiver um campo de trabalho definido, ou seja, quando eu estou instalando ou precisando instalar, tá, uma lâmpada, perdão, deixa eu tomar uma água aqui. De início, o meu plano dentro da figura, ele tem que ter pelo menos 0,75 metros do piso. Ou seja, quando eu faço uma instalação, eu analiso de baixo até em cima. Se a luminosidade ela é insuficiente, ela tem que ter iluminação suficiente a partir do chão até uma determinada altura de 0,75 metros. Ok? Então, para que haja iluminação suficiente, essa parte daqui até a base tem que ter 0,75. Técnica de medição. Eu tenho que verificar se o meu equipamento está calibrado, eu tenho que evitar temperaturas exageradas, eu tenho que fazer com que evite sombra o máximo possível, eu tenho que realizar também com que as lâmpadas de vapor sólido ou de mercúrio, elas têm um fator de correção, que se bem que não são muito utilizadas hoje em dia, são mais as de LED, porque são mais econômicas. E é por isso que a NBR 5413 é que garante esse tipo de quê? Como deve ser feita a estimulação em áreas públicas? Quantos lux eu tenho que ter? Em recintos de trabalho, como depósitos, por exemplo, quantos lux eu tenho que ter? Em mínimo, médio e máximo. Como eu tenho que ter, por exemplo, em escritórios em que o trabalho é médio de maquinaria e de escritórios. Aqui, por exemplo, eu tenho que ter uma iluminação dentro dessa faixa. E tudo isso depende da minha área. Se a minha área for maior, eu tenho que aumentar o meu fator de iluminação. Se minha área for menor, ela pode variar entre o mediano e o mínimo. Então, todas elas, eu tenho que um padrão de iluminação diferente. O mais utilizado é o dos parâmetros de que em hospital, para fazer principalmente cirurgias, ok? Por quê? Eu preciso de uma boa iluminação, oferecer para um médico uma boa iluminação, e também o que? Evitar ao máximo
ao máximo que a temperatura naquele local esquente muito, aumente muito. Vou colocar aqui o ΔT aumente muito. E é por isso que eu tenho que esses tipos de luminância, tá? Que variam desde 10.000 até 20.000, dependendo do tamanho da área que você está o quê? Que você vai ocupar. Muito bem. O que acontece? Essa NBR também, ela determina os locais, quanto que cada um vai ter que ter. Por exemplo, em bancos, um atendimento eu posso ter 750 ao máximo de lux. Em bilheterias eu tenho também 750, mas em estatística e contabilidade ou em escritórios eu tenho que ter o quê? 200, tá? Isso tudo já é catalogado, já é determinado, beleza? Seguinte, como fator eu posso determinar isso? Tem um cálculo que nós utilizamos para o iluminamento. Geralmente, o pessoal utiliza o luxímetro e ele já faz esse tipo de cálculo para você. Mas no caso, se você não tiver o luxímetro, você pode determinar através da tangente do ângulo. Ou seja, se você instala uma lâmpada aqui em cima e ela vem e faz a difusão dos raios, e aqui o chão, é este ângulo aqui, de um ponto a outro, de um raio a outro, que vai me determinar qual é o tipo de luminária de lâmpada ou então o sistema de iluminação que eu vou utilizar. Dependendo deste ângulo, já tem valor já tabelado, eu que determino o tipo de luminária e também a potência de cada uma delas, tá ok? Beleza. Eu tenho que ter isso aqui em noção. Se eu vou, por exemplo, fazer com que o teto ele tenha 50%, a minha parede de reflectância ela tem que apresentar um parâmetro de 30%. Tudo isso é determinado pelo fator de iluminação que vem a partir da tangente do ângulo, ok? Através do fluxo luminoso, beleza? Então, pessoal, tudo isso depende da minha área. Eu posso determinar minha área e tudo isso vem a partir do cálculo desse ângulo. Okay? O meu fluxo, meu número de lâmpadas é determinado através do quê? Meu fluxo luminoso vezes a área, vezes esta constante, vezes o fluxo luminoso e o fluxo o quê? Da lâmpada necessário. Sempre tem que estar no parâmetro entre 23,2 e o 24. Quando eu determino isso, o meu número de luminárias é sempre o quê? Esse valor dividido por 2. Por que por 2, professor? Porque se você pensar numa área retangular, eu tenho comprimento e eu tenho largura. Então, eu tenho duas dimensões onde eu tenho que fazer com que haja o quê? A maior incidência luminosa possível. Ok? Alguma pergunta até aqui? Alguma pergunta? Pessoal, alguma pergunta? Pessoal, alguma pergunta? A minha parte não, Paulo. Não, tá tranquilo? Tem algum questionamento? Quer fazer alguma coisa?